ele deixou tudo estourado e deixou sinal de caixa, limpou tudo e deixou agindo. Então, irmão, a gente tem que parar de lamentar. Deus é Deus e vamos fazer por onde que a gente vai conseguir. Cara, muita gente passa por isso. E até por isso que eu tô gravando esse vídeo no primeiro lugar, porque é algo que realmente, se você não conseguir lidar, você vai quebrar. Você vai se ferrar muito. Seja bem-vindo a mais um vídeo, ou talvez o primeiro vídeo que você tá vendo Startados, né? Provavelmente esse daqui não é o primeiro que lançou. O primeiro que lançou é um vídeo onde a gente explica, né, qual é a ideia de Startados, que na verdade é um canal de bastidores, né, de 3 jovens que não tem plano B e que tem grandes objetivos. Então, se você quer saber quais objetivos são esses, você vai no primeiro vídeo que a gente soltou, que é um vídeo introdutório, onde a gente explica o que é o canal, essas coisas. E, mentira, vai depois se acabar isso. Acabando isso, você vai lá. E esse vídeo foi para contar, hoje é dia 31, né? É o último dia do ano de 2025. Eu vou gravar esse, provavelmente vou gravar mais uns 3 também, que vai soltar agora em janeiro de 2026 ou até fevereiro. Mas, como tá no fim do ano, não tinha nada melhor para fazer do que contar algo que aconteceu nesse ano, né? E mostrar para você, através dos erros, né, e acertos, como lidar com uma situação que é muito chata, que é muito difícil, que é ser roubado por um sócio. Nós éramos 4 sócios e a gente foi roubado por um sócio. E foi uma situação bem complicada. Eu vou te contar como que se iniciou, o que aconteceu, né? Como foi o roubo. E o que você pode aprender disso, o que você tem que aprender com isso, né? Tanto de ponto ruim e ponto bom que a gente fez, aprender com os nossos erros e acertos, né? Então, a gente conheceu esse determinado jovem, né? Num acampamento de igreja, em um retiro, assim. E lá a gente conheceu ele, começou a trocar ideia, começou a conviver bastante, tudo, e viu que ele aparentava ter alguns objetivos, né? Aparentava ter alguns valores em comuns com os nossos, e a gente acabou trazendo ele para dentro da empresa. Trabalhando com a gente primeiro colocou ele onde dava. Então a gente alocou ele, acho que foi fazendo... trabalhando com sites ou depois tráfego pago, a gente foi ciclando ele pra gente conseguir encaixar e ter ele no convívio, né? Conseguir ajudar ele, conseguir treinar ele também para ser um bom funcionário da nossa empresa. Até que a gente foi tomando mais confiança e ele foi falando, eu tenho alguns talentos na área financeira, de contabilidade, eu trabalhei na contabilidade de um primo meu e tudo. E a gente foi tendo confiança e colocou ele como o nosso gerente financeiro. A gente não tinha um faturamento tão alto, né? Igual poderia ser se fosse daqui a um tempo, né? Então, o primeiro aprendizado aí agradeço a Deus pelas coisas que aconteceu agora, né? Para evitar um tombo maior lá na frente. Às vezes, se fosse na frente, a gente demoraria mais para recuperar, ou então poderia nem recuperar, né? Poderia acabar quebrando. Mas foi bom aprender, né? Como se fosse um MVP de Deus, né? Um MVP de problema. Então a gente resolveu um problema num momento que é bem mais fácil de resolver do que eventualmente lá pra frente. Então a gente começou a conviver, colocou ele no financeiro e lá ele começou. Ele fez um tempinho o serviço bem feito, mas ele começou a ter envolvimento com mais influências. Então, enquanto eu e meus outros sócios estavam convivendo entre a gente, tudo, ele começou a conviver com outras pessoas. E ele começou a ter muito problema com a aposta. Começou a ser viciado em jogo. E começou a consumir e gastar todo o dinheiro dele disso. E aí, como ele estava realmente viciado, principalmente vendo, vocês tomem cuidado aí, vendo pessoas aí que estão ganhando milhares de reais, até milhões. No caso, um colega bem próximo dele ganhando milhões de reais. Ou acho que foi só 1 milhão, mas chegou a 1 milhão de reais com a aposta em pouco tempo, fazia muito dinheiro muito rápido. Ele acabou sendo seduzido por aquilo e começou a jogar tudo que ele tinha e logicamente ele perdia. E ele começou a usar dinheiro da empresa e ele falou, não, vou jogar aqui que eu vou recuperar. Esse é o mal do cara que aposta, quando ele pede, fala, vou recuperar, aí ferrou tudo. Vocês não ligam não que eu uso uma almofadinha na cadeira aqui. Inclusive tem muita gente que fala que eu sou idoso. Eu vou gravar aqui mais bastantes vídeos para esse canal e vocês vão perceber. Aí você me fala, você acha que eu sou idoso ou você também tem algumas coisas? Então, um exemplo. Eu gosto aqui, de tomar chá, tá vendo? A maior parte da galera do mundo corporativo aí é louca no café, né? Mas eu sou do time mais do chá. Eu gosto de dormir cedo. Eu uso almofada na cadeira. Aí os meninos ficam falando que eu sou idoso, mas... eu acho que tem mais gente também que é assim, né? Se você é assim, comenta aí.
E eu tenho certeza que eu não sou o único que gosta dessas coisas, mas... Voltando, a gente colocou ele no financeiro, começou a fazer algumas coisas. Começou a conviver com pessoas que estavam, né, em caminhos de ilusão. E ele acabava perdendo tudo dele, começou a pegar da empresa para colocar e tentar recuperar. E aí paga a empresa e tudo. Só que, logicamente, não deu certo, né? E aí, até nesse momento é importante, eu vou te falar aqui, né, um erro e algumas red flags que eles falam, né? Bandeiras vermelhas. Que são alguns pontos de atenção. Primeiro erro, cara, é muito importante você confiar no seu sócio. Mas você tem que ter procedimentos que sejam à risca, como se ele fosse seu inimigo. Por mais que ele seja seu amigo, então seja seu sócio, converse e tudo. Porque eu tinha esse problema, eu confio muito. As pessoas que estão comigo, eu confio demais. E aí... Esse meu sócio, ele me mostrava tudo em planilha, vendo a planilha. Pô, eu tô vendo a planilha, tá condizendo, pô, o que ele falou que eu recebi, os funcionários receberam. Não tô vendo nada que demonstra que tem alguma coisa errada, então deve estar tudo certo. Pô, não é possível, esse cara, eu conheci ele num retiro de igreja, pô, qual a chance desse cara me passar a perna e tal? Eu convivo com o cara todo dia, a gente fazia devocional na empresa todo dia de manhã. Qual a chance desse cara... sentando na mesa com a gente, tá roubando a gente? Esquece, e tá tudo batendo, não tem nada que me deixe desconfiado, né? Mas eu esqueci que esses assuntos, quando tem alguma coisa que você desconfia, é porque o trem já foi por água abaixo, né? E eu não prestei atenção nos comportamentos dele, que aí é o que eu vou falar pra vocês, alguns comportamentos de um sócio que tá te roubando. Mas, primeiro, começa a andar muito pouco com vocês e muito com outras pessoas. E com pessoas de influência duvidosa. Pessoas que dão caminhos mais fáceis, pessoas que ganham mais dinheiro mais rápido. E começar a criar uma ilusão sobre outra coisa. E achar que onde ele tá é mais devagar ou mais difícil. E realmente mas no fim das contas vale a pena, né? E começar... a ficar tenso. Então a gente percebia que durante o dia ele ficava tenso, ele ficava preocupado, ansioso, não conseguia sentar para trabalhar, ficava saindo e tal. E quando esses sinais, né, a preocupação à toa, sabe quando você vê uma pessoa e fala, calma, cara, não queria te assustar, você faz qualquer coisa a pessoa assusta, você fala assim, pô, tá devendo? Então esse jeito que a pessoa fica, você tem que se atentar desde o mínimo, porque a gente só descobriu quando esses sinais ficaram ao máximo. O cara não conseguia sentar para trabalhar, ele sumia, ia para um lado e para o outro, chegava ele suando no ar-condicionado, o cara suando, o cara passando mal, o cara tenso, o cara, você conversava com o cara, o olho dele ficava distante. Então são alguns sinais que a gente só descobriu quando esses sinais ficaram muito intensos, que foi o nosso erro, né? Um dos nossos erros. Então, o primeiro foi não ter uma auditoria como se você nem confiasse no cara. Então, você vai pegar e vai auditar tudo. Você vai olhar as contas dos bancos, todos os sócios têm que ter acesso. Pode ser coisas primárias, gente, mas fui juvenil, confiei demais. Imaginei, pô, cada um tá responsável por uma coisa aqui. A gente é jovem, a gente tem muitos desafios, muitas tarefas. A gente fala que a gente tem demanda infinita, né? Então, pô, cada um vai fazer a sua parte. Eu confio, todo mundo que tá sendo honesto não é possível. O cara sendo na mesa todo dia, mas é possível. Vai vir de onde você menos espera. E aí, a gente... Então, o primeiro erro foi esse, não ter uma auditoria, assim, desconfiada mesmo. Fala assim, cara, não é nada pessoal, mas tem que desconfiar. Se tivesse fazendo isso, acho que nem iniciar o roubo ele iniciaria, né? Mas ele roubou a gente durante 7 meses. E ele pegava esse dinheiro, usava cartões de crédito da empresa, estourava os cartões, tentou pegar empréstimo no nome, financiamento. Foi uma bagunça, sabe? E então, esse sinal a gente só descobriu como estava muito tenso. Aí a gente sentou pra conversar e eu pedi a conta. O cara falou, pô, mano, não vai dar de passar agora, eu tenho que conseguir um dinheiro e tal pra poder te passar. E a gente desconfiou, acabou conversando, acabou descobrindo. No desenrolar da história, o que a gente fez? Que aí, se você passou por essa situação ou quando passar, né, que não passe, mas se eventualmente passar, o que é o melhor a ser feito? O que ajudou a gente pra caramba? Foi depois que a gente reuniu com ele, reuniu com a família, fez boletim de ocorrência, fez tudo. A gente sentou e conversou, ó, gente, deixa eu te falar. Não conta com esse dinheiro. A gente estava com 21 funcionários na época. E eu sentei e falei com eles, cara, não conta com esse dinheiro. A gente tem 21 funcionários, né, na verdade já era 21 ao todo, né, contando com a gente. Nós somos 21 pessoas que precisamos receber. Era na virada do ano, era exatamente nesse momento do ano passado.
Era na virada do ano ou no Natal. Não tem nada aberto, não tem banco, não tem nada. A gente tem que fazer o seguinte: se ficar reclamando, se ficar chorando pelo dia que roubou, se ficar com raiva do cara, querer matar o cara, sei lá o que, isso não vai ajudar. A gente tem que sentar e entender: esse dinheiro foi embora, se voltar é bônus. Vamos sentar e vamos resolver, vamos ver o que a gente faz. E em 10 dias a gente conseguiu primeiro negociar todos os ativos. Então, primeira coisa, negocia as dívidas, sem desespero. Senta, conversa, as pessoas vão entender essa situação. Conversa, explica e mostra que você quer pagar, mostra que você não sabia que estava em atraso e negocia. Primeira coisa, a gente negociou tudo. E depois, cara, consegui dinheiro, irmão. A gente começou a trabalhar pra caramba. Mês de janeiro desse ano de 2025, eu passei um mês inteiro no escritório. Dormindo no escritório, a gente ia na academia, tomava banho lá. E vivendo no escritório pra levantar. O cara roubou um valor muito significativo. Tipo assim, a gente não teria como fazer nada. Porque além dele roubar um valor significativo, ele deixou muita dívida. Então ele não pagou imposto, não pagou cartão, não pagou condomínio, não pagou aluguel, não pagou um monte de coisa. E zerou as contas. Então todas as contas. Cheque especial estourado, cartão estourado. Financiamento ele tentou, só não conseguiu porque a gente tinha cooperativa. E cooperativa só consegue se tiver assinatura de todo mundo. E aí, ele deixou tudo estourado e deixou assinar de caixa. Limpou tudo e deixou as dívidas. Então, irmão, a gente tem que parar de lamentar. Deus é Deus e vamos fazer por onde que a gente vai conseguir. Então, a primeira coisa, a gente negociou todas as dívidas. Segundo, a gente sentou e focou em trabalhar, irmão. Sem lamentar, sem chorar, sem deixar de dormir, sem ficar ansioso. Sentou, trabalhamos. Resultado, em um mês a gente conseguiu levantar. Pagou os mesmos passagens de tudo. Quitou algumas coisas que eu não compensaria negociar. Né, parcelar, a gente negociou, só não parcelou. Pagamos tudo e adivinha, foi o maior mês que a gente teve de divisão de lucro na empresa, contando 2024 e esse ano. Em nenhum momento desse ano eu tirei uma divisão de lucro maior do que a de janeiro, porque a gente se uniu pelo problema, pela causa, todo mundo, até os funcionários, a gente explicou os funcionários, todo mundo se uniu e a gente conseguiu colocar uma força naquilo, uma intensidade para sair desse problema, que a gente saiu e ainda foi o melhor mês que a gente teve, tanto em 2024 quanto olhando 2025. Foi o mês de janeiro de 2025, foi o mês que a gente descobriu o roubo do nosso sócio. Então, primeira coisa, só quebra quem quebra emocionalmente. Cara, não quebra emocionalmente. A gente não tinha muita grana guardada, né, no bolso pessoal para colocar nisso. A gente teve sempre o critério, né? Empresa rica primeiro do que a gente. A gente é jovem, a empresa tem que ser rica antes da gente. E então tirou grande parte, né, de tudo que a gente guardava, de tudo que a gente investia, que tinha de caixa, tudo. Então, primeiro, não quebra emocionalmente. Você é jovem, você tem saúde, você tem vigor, vai nessa que dá para recuperar. Vira noite, vira madrugada, passa semanas no escritório, junto todo mundo, mas não quebra emocionalmente. Cara, se você ficar triste, você ficar deprimido, você ficar com raiva, querer matar o cara, isso só vai te regaçar, irmão. Faz um BO pra garantir que não chegue mais dívidas. E depois eu descobri que muita gente passou por isso. Pô, na minha família, descobri que praticamente os maiores empresários que tem na minha família, que são meus avós, eles passaram por isso. Depois comecei a conviver na igreja, evento corporativo, um monte de coisa. Cara, muita gente passa por isso. E até por isso que eu tô gravando esse vídeo em primeiro lugar, porque é algo que realmente, se você não conseguir lidar, você vai quebrar. Você vai se ferrar muito. Mas se você lidar com isso, cara, você vai crescer demais. A gente cresceu muito emocionalmente, cresceu como time, cresceu como empresário, cresceu como jovem, cresceu como adulto. Então foi exponencialmente para nós. A gente ainda conseguiu negociar. Ele tá sendo o nosso sócio, eu não vou falar mentira, ele tá sendo digno. A gente abriu um acordo, ele tá pagando todos os meses e o valor que ele paga é maior do que o valor que a gente paga de negociação, de parceiro de negociação das dívidas que ficaram. Então, o negócio não quebre emocionalmente, não mate o cara que te roubou. Existe uma solução. E mesmo se esse dinheiro não voltar, que a gente considerou que não ia voltar, cara, você tem saúde, você tem trabalho, se você construiu algo para ele roubar, que construir, você dá conta. Então, o cara que te roubou que tá ferrado, irmão. Você construiu aquilo, você constrói de novo. Foca, não gasta energia correndo. Sabe quando fala assim, correr atrás de prejuízo? Não corre atrás de prejuízo, não, mano. Foca sua energia em crescer de novo, construir de novo. E aprenda a negociar, não entre em desespero. Então é isso. Isso foi mais ou menos o que a gente passou, alguns ensinamentos rápidos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você está passando por isso agora, se passou. E se você passar um dia, o que é meu desejo, você nunca passe por isso.
Mas pelas estatísticas, eu posso até buscar no... Quer ver? Eu vou até colocar aqui de uma vez. Ó, vamos ver aqui quantas pessoas passam por isso. Ó, quantos empresários no Brasil sofrem com roubo de sócios. A gente pode considerar funcionário também, né? Se é roubado pelo funcionário, é dose também. Atrapalha muito. Sócios ou funcionários. Olha o que ele falou, ó. Os casos de roubo sócio funcionário também é conhecido como apropriação indébita ou furto qualificado, dependendo da natureza do... Deixa eu entrar no modo IA aqui, ó. Qual o volume disso? Vamos ver aqui se ele consegue responder. Não, ele tá falando volume financeiro. A cada 10 empresários, quantos passam por isso? Agora não é possível que você não vai entender, né? Então, inteligência, né? Generativo, inteligência artificial, tudo. Vamos ver agora. A cada 10, 6 empresários sofrem com fraudes e crime corporativo. Então, existe uma porcentagem de 60% de chance de você passar por isso, ou já ter passado. E tomara que esses ensinamentos que eu tenho passado aqui tenha funcionado tanto para você que passou ou está passando a resolver, da forma que a gente conseguiu resolver, com maestria. E também, né, o que a gente passou, quais foram os problemas de confiança, essas coisas, para você prevenir, para você nunca ter que passar por isso. Tá bom? Pra você conseguir se encaixar nesses 40% que nunca vão passar por isso, ou que não passam por isso. Tá? Então, é isso, até mais. Vou gravar alguns vídeos também, vou soltar aí. Mas fala aí, se você fosse roubado pelo seu sócio, o que você faria? Pô, eu vi de tudo já. Tem cara falando, cara, você quer que eu mato ele pra você? Não. Não, amigo, não precisa de matar, não. A gente vai trabalhar, vai construir tudo de novo. Mas comenta aí, você já passou por isso? Você passou? Como que você resolveu? Você não conseguiu resolver? Você quebrou? Conta aí nos comentários. E até o próximo vídeo.